Olá, meu povo, boa noite. Aqui quem vos fala, Babalorixá Kabila, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. A minha vinda hoje, nesse meu canal do YouTube, é para poder, vamos dizer assim, fazer um acordo com vocês que me assistem, vocês que fazem as perguntas e que eu às vezes respondo sem citar o nome de vocês, ou não respondo diretamente para vocês, né? E isso está me incomodando um pouco. E esta semana eu recebi meu amigo, aqui o Babalorixá Cassioli, né? De Airá, e a gente conversando, e ele me deu essa sugestão. Por que não eu fazer no meu canal uma live de perguntas e respostas, né? E a gente conversou bastante sobre isso, sobre vários assuntos que é interessante para o povo do Candomblé da nação de Queto. Então, portanto, eu já quero deixar bem claro que eu não vou responder sobre outras nações, de Angola, de Jeje, de Fon, de Umbanda, não vou responder. Eu vou responder somente da nação do Queto e do Queto que eu pratico, do Queto que eu acredito, do Queto que eu aprendi vendo as minhas abás, as minhas mais velhas fazendo. Eu não posso falar do Queto interno do Opoafonjá. Eu não posso falar do Queto interno da Casa Branca. Eu não posso falar. Eu tenho alguma noção do Queto, do Ibecialaquetu, porque faz parte da minha família de axé. Tenho alguma noção do Queto do Gantuá, que é minha casa de axé, e alguma noção do Queto da casa de Oxumaré, que é minha casa de axé. Então, dessas três casas, eu posso falar alguma coisa. De tudo que vocês quiserem saber do Queto. Que essas casas mães, matrizes, praticam. Eu participava de tudo, viu? De um ebó a um sassãe, a um orô, viu? A um candomblé, de tudo eu participava. Então, eu sei muito bem. Posso não saber tudo, né? Porque ninguém sabe tudo. Quem é que sabe tudo? Mas sei muito bem o que as ebomes de 50 anos atrás falavam, cantava, dançava e fazia. Dessas casas que eu já mencionei, que são as casas da onde eu posso falar alguma coisa. Candomblé é tradição. Tradição não se muda. Tradição é o que a gente recebeu dos nossos antigos, viu? Então eu quero deixar, estou dando todas essas dicas para deixar vocês bem à vontade do que vocês possam perguntar, o que quiser, de um orô a uma cantiga, entendeu? Pode ser que tem coisas que eu não vá minuciar, né? Mas o que eu puder falar que não comprometa o axé, entendeu? Eu vou explicar assim com muito orgulho, porque eu não quero morrer e deixar tudo aí, né? Tanta gente que sabia fazer o ebó da vida para viver até 90, 100 anos, morreu sem chegar nos 60. Né? E eu não sou detentor desse ebó da vida. Eu não sei. Eu acho que isso que sabe quem só o Lodumare, só Deus, né? Que sabe o dia que a gente vai. Fazer ebó para retardar a vida, para poder viver, acho difícil, hein? Se fosse assim, muita gente não morria dentro do candomblé, né? Então eu quero deixar aberto para vocês que me acompanham aqui no canal. Pode ser Iaô, pode ser Ebome, pode ser Ogã, pode ser Ajoiê, viu? Equede, né? Ayarobá, né? Pode ser Babalorixá, Ialorixá, qualquer pessoa. Mas, deixando bem claro, perguntas da nação de Queto, que envolva esses três axé. Dos outros eu não posso falar, né? Do Alaqueto, de minha mãe Olga, até alguma coisinha também eu posso falar, né? Por ter tido experiência, de ter convivido com minha mãe Olga do Alaqueto, então também posso alguma coisa falar do Alaqueto, né?
Das outras casas eu não posso falar que eu não tive convivência. Conheci as Ialorixás, tive amizade, já fui muitas vezes nos candomblé, nas casas, mas de axé eu nunca participei das outras casas. Então, dessas que eu citei, querem perguntar? Fiquem à vontade. E a cada 15 dias eu vou ali anotando todas as pessoas que fizerem a pergunta. Nesta live, de agora que eu estou gravando. Deixe sua pergunta nessa live, nas outras não, nessa, específico nessa, que daí eu vou responder para todos, não vou deixar ninguém sem resposta, mas vai ser de 15 em 15 dias. Conclusão, vai ser 2 lives por mês de resposta sobre o candomblé de Queto. Todos vocês que me acompanharam, né, e me acompanham durante o ano todo nas lives, né, comunicar a vocês que agora, outubro, o último domingo de outubro, dia 31, é a festa das Iabás aqui em casa. É Oxum, Iemanjá, Logum Edé e Oti. E a saída do presente, claro, e a saída do Ipeté, né? Eu gostaria de convidar todos vocês, meus amigos, que nesse ano a gente não pôde se ver, não pôde se confraternizar, não pôde se abraçar, mas pelo jeito que está indo, nós já estamos quase com 70%, né, da população vacinada. Então, acho que a gente se reunir agora no final do ano para dar um abraço, para jantarmos juntos, né? Comemorarmos mais um ano de vida, mais um ano, graças a Deus e Oxalá, que eu comecei os ciclos das minhas festas do ano e estou encerrando. Então é um motivo de felicidade e de alegria terminar mais um ano com as obrigações do Orixá. Eu quero convidar a vocês todos que estão vendo, que estão ouvindo, né? Que venha participar das festas das Iabás. O meu endereço é Rua São Domingos, 331, no Parque Viana, em Barueri, né? E estou aqui aguardando vocês, meu candomblé domingo, dia 31, começo por volta das 18 horas e termino por volta das 21h30, 22 no máximo, né? Dá tempo de todo mundo vir, jantar, comemorar, dar um abraço nas Iabás, ver a saída do presente, todo mundo fazer seus pedidos para o ano novo, pedido de saúde, de felicidade, de amor, né? Que Oxum é amor, Iemanjá é a mãe, é a cabeça, é o coração, é a família, né? Logum Edé é o sentimento, né? Oti é a caça, né? Então vamos pedir tudo de bom. Aguardo vocês todos, meus amigos, filhos, Babalorixás, Ialorixás, Ogãs, Equede, quem não é feito também, Iaôs, viu? Espero vocês todos para a última festa do ano de 2021 e é também já quando eu vou entregar o calendário do ano de 2022. Aí vocês já vão receber o calendário de 2022 para poder acompanhar as festas aqui do Axé. Muito obrigado a todos, um grande abraço, espero rever todos aqui dia 31 de outubro na festa das Iabás. Um grande beijo e as Iabás mesmo que dê paz, saúde, sossego, felicidade, prosperidade, amor e dinheiro. Um grande beijo a todos.